Meus irmãos, que a paz do Senhor e a misericórdia do Senhor esteja sobre nós nesses tempos de aflição. Meus queridos, já estava pensando a respeito desta enfermidade, esse vírus, esse Covid-19 que vem se alastrando, passando de pessoas para pessoas, e a ciência, os médicos, né? Uns dizem uma coisa, outros dizem outras, e a gente fica aí neste meio, e uma grande preocupação acaba, né, tomando conta do nosso coração, né? Tem gente que não dá muita importância, está saindo para todo lado, tem outros que já não saem de forma alguma, conforme a sua situação física. O certo é que a preocupação é muito grande nesses dias. Mas eu estava pensando, né, neste vírus que está aí se alastrando, infectando as pessoas, mas como que Deus, né, ainda tem um controle sobre ele, né? Que controle que o Senhor tem, né? Por exemplo, ele não passa pelo ar. Se assim, está no ar, você vai passando aí pela rua e de repente vem uma onda, um vento e o vírus estaria ali naquela onda de vento ali e você ser contagiado. Isso ele não faz. Ele passa assim, de contato de pessoas, da saliva, né? De estar depositado em algum lugar e você colocar a mão, e ainda tem que levar a mão a uma mucosa, na boca, nos olhos, e aí acaba se contagiando, né? Contaminando. Mas ele não passa por outros meios. Eu já saí, eu fui ao supermercado, tomando todas as medidas, e aí você vê que você chega, você higieniza a mão, eles higienizam o apoio ali do carrinho, onde a gente segura, e aí você vai, faz a sua compra, coloca dentro do carrinho, vem, eles higienizam o caixa, você passa, sai. Então, se tomar os cuidados com máscaras, tomando os devidos cuidados, sendo bem precavido, a gente consegue contornar esta situação. Então, a gente vê que o vírus não é aí o bam da bola, não é a bola da vez, não. Ele tem também as suas limitações. Tudo isso eu vejo a mão de Deus. Deus permite a praga, Deus manda a praga, mas Deus controla também a praga. E eu quero chamar a atenção de vocês por um texto, uma passagem das Escrituras muito importante, muito apropriado para os nossos dias, né? Que está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 9, apenas 4 versículos da palavra de Deus, do versículo 35 até o versículo 38, que eu quero ler para a gente tecer aqui alguns comentários, né? Versículo 35, que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Esse texto é um texto que mostra o amor de Deus, o amor de Jesus para com as pessoas, o entendimento de Jesus para com a situação das pessoas, e tem também uma conotação missionária muito grande. A conotação missionária é que Jesus vê as necessidades e fala sobre a seara e fala sobre os trabalhadores. Mas nós podemos olhar para esse texto nessa perspectiva de ver aqui o quê? O cuidado de Jesus para conosco e a nossa necessidade diante do Senhor. Então, vamos dizer assim, vamos olhar para esse texto e pensar assim: somos total necessidades. Nós somos necessidades, meus queridos, nós necessitamos de Deus o tempo todo na nossa vida. A nossa necessidade para com o nosso Deus,
O nosso Senhor é todo o tempo, é o tempo todo. Não existe um minuto da vida que nós não necessitamos de Deus. Quando estamos dormindo, nós necessitamos de Deus, ainda mais dormindo. Porque a palavra diz que enquanto dormimos é que o Senhor sacia, né? Atende às nossas necessidades. Ele trata de nós quando nós dormimos. E nós sabemos, a medicina explica, né? Como que nós somos recompostos quando dormimos. Então o Senhor cuida de nós quando estamos acordados, como estamos dormindo. Quando estamos pensando nele, quando não estamos pensando. Quando nós estamos de uma forma ou de outra, mas o que nós podemos dizer é que nós somos total necessidades diante de Deus. Então somos necessitados do Senhor. Esse texto mostra um ensinamento muito grande a respeito disso. Primeiro, nós necessitamos dos ensinamentos de Jesus. Isso é uma realidade. Nós temos necessidades desses ensinamentos de Jesus. Aí o versículo 35, a primeira parte diz: e Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas. Então Jesus percorria todos os lados, passava pela cidade, pelas aldeias, pelas estradas, pelos caminhos, por onde ele passava, ele ensinava, e o povo aprendia, e o povo amava aqueles ensinos do Senhor, porque eles mesmos disseram: este ensina com autoridade, diferente dos escribas, dos fariseus, este fala com autoridade. Nós necessitamos, meus queridos, dos ensinos de Jesus. No próprio versículo 35 também mostra um atendimento de uma outra necessidade. Nós necessitamos do Evangelho de Cristo. Então ele, além de ensinar, ele pregava o Evangelho do reino. Então pregava o Evangelho. Nós necessitamos do Evangelho. Meus queridos, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem. Ele é o poder de Deus para a salvação do judeu, do gentio e por fim, de todos. Então, este é o objetivo do Evangelho, cujo o apóstolo Paulo dizia que ele não se envergonhava desse Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Então, nós necessitamos do Evangelho de Cristo. O Evangelho que está no Antigo Testamento, que está no Novo Testamento, nas biografias dos Evangelhos e também nas explanações de Paulo e até o livro de Apocalipse, nós vemos uma veia do Evangelho, o Evangelho de Cristo, a salvação do Senhor para nós, quer dizer, as boas novas, a nova notícia de salvação. Então somos necessitados do Evangelho. E aí o Senhor, então, fazendo isso, passava por todos os lados, ensinando, pregando o Evangelho do Reino. Então, a segunda necessidade nossa. E a terceira necessidade é que nós temos necessidades físicas também. E no próprio versículo 35 diz que ele ia curando todo tipo de doenças e enfermidades. Então, nós somos necessitados das mãos saradoras do nosso Senhor Jesus. Meus queridos, o Senhor cura, ele cura as nossas doenças, as nossas enfermidades, o Senhor sara. E nós sabemos que podemos usar a ciência, usar a medicação, usar os remédios, mas é tudo dom de Deus, é o Senhor que dá a instrução aos cientistas, aos homens que trabalham em laboratório, que elaboram fórmulas, que criam, é o Senhor que dá este conhecimento, está dentro da graça comum, que ele usa, que é até o ímpio, aquele farmacêutico que é o ímpio, mas ele usa em benefício das pessoas. Mas também o Senhor cura também de uma forma miraculosa também. Por isso eu creio que em todas as enfermidades nós temos que buscar o Senhor e temos também como responsabilidade buscar aquilo que o Senhor nos dá como ciência também. Mas eu creio na cura divina
E eu oro pela cura divina, eu oro por pessoas enfermas, porque eu creio que o Senhor pode fazer. Talvez a igreja esteja um pouco acomodada, porque hoje a ciência vem, resolve todos os seus problemas, e aí ela fica acomodada. Mas não, meus queridos. O versículo 35 diz que Jesus, além de ensinar, de pregar o evangelho, ele curava toda sorte de doenças e enfermidades. Meus queridos, aí vem uma quarta necessidade nossa. Nós estamos emocionalmente necessitados. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Um dia desse, acho que na semana, quase no meio da semana, lá para terça-feira, quarta-feira, olha, teve um momento que eu estava cansado, viu? Eu falei até com a minha esposa, falei, olha, eu tô meio cansadão com esse negócio dessa quarentena. Eu comecei a olhar para a cidade, olhar para o estado, olhar para o mundo e ver, escuta, todo mundo parado, onde é que vai parar? Onde é que nós vamos dar com isto? Né? Que vai virar isto? E eu comecei a ficar meio cansadão, viu? Eu estava meio cansado. E o Senhor reconhece essa canseira. Quando o Senhor Jesus estava andando por todas as aldeias, cidades e povoados, conforme diz o texto, né? Ele viu a canseira das pessoas. O versículo 36 mostra que Jesus vê a nossa canseira. Olha, essa quarta necessidade. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas. O Senhor Jesus olhou para as pessoas e viu o semblante daquelas pessoas, né? Ele viu o semblante daquelas pessoas, das multidões, e compadeceu delas, porque elas estavam aflitas e exaustas. Meu irmão, minha irmã, pode ser que você esteja meio cansado, sim. Cansado, alma cansada, está cansado. A alma cansa, em determinados momentos da vida a alma cansa, sim. Pode ser que você esteja meio cansado, sim. E se você está meio cansado, pode ter certeza que o Senhor Jesus olha para a sua canseira e que Ele contempla a sua canseira e que Ele quer agir na sua canseira, meus queridos. Meus irmãos, olha, Jesus, né, ao ver as multidões, Ele se compadeceu delas porque estavam aflitas e exaustas. Olhando para o semblante das pessoas, para o rosto das pessoas, né? A feição das pessoas, ele percebeu a canseira delas e a aflição delas. Meus queridos, nessa quarentena, tem todo tipo de pessoas que estão passando por elas. Tem alguns que podem estar com um sentimento de férias, está de férias. Olha, ele fica dentro de casa, tem espaço, tranquilo, ele tem acesso a atender às suas necessidades. E olha, dá para ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Olha, vai assim, vai de boa, tranquilo. Agora tem outros que não. Tem outros que são patrões, estão preocupados com as famílias que dependem do trabalho do qual ele tem os seus colaboradores. Tem outros que precisam de receber no final do mês e, de repente, no final do mês, o seu patrão não tem dinheiro para pagar. Ou, de repente, ele já até assinou a rescisão do contrato. E o que ele vai fazer daqui a uns dias? Então, ele está de quarentena, parado. Quando acabar a quarentena, para onde que eu vou? O que eu faço? O que vai acontecer? Meus queridos, vamos enxergar a realidade em que a população está imergida. É uma realidade catastrófica e isso traz canseira para as nossas almas, traz canseira para a alma fica cansada. E o Senhor Jesus é aquele que olha para nós, Ele olha para as nossas canseiras, certo? Ele viu lá. Meus queridos, essa é uma quarta necessidade que somos. Nós temos necessidade de apoio para suprir as nossas aflições, né?
porque estamos aflitos e exaustos em determinadas situações da vida. A quinta necessidade que eu posso dizer que o Senhor Jesus olha e vê é que Jesus enxerga lá no profundo. Pode ser que a minha aparência esteja boa, estou tranquilo, dando testemunho, conversando de boa, daqui, dali, mas lá dentro está uma revolução, certo? Lá dentro, no interior, o Senhor Jesus é aquele que enxerga o nosso interior. E quando ele enxerga o nosso interior, ele dá um veredito e fala, olha, esse pessoal está como ovelhas sem pastor. Meus queridos, a arte de pastoreio de ovelhas era uma coisa muito comum, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Vários profetas eram pastores, mulheres da Bíblia, pastoras, né, que cuidavam do rebanho. Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro quando o Senhor lhe apareceu no meio da sarça. Né? Então, mas a gente sabe que este é a imagem, né, a figura que o Senhor escolheu para mostrar este nosso relacionamento com Deus, que nós somos como ovelhas que dependem do pastor. Agora, quando a ovelha olha e não vê o pastor, então ela tem um semblante de horror. Esta é a verdade, um semblante de horror, porque fica totalmente desguarnecida. E o lobo, os predadores podem vir e fazer o que quiser. Então, meus queridos, olha, o Senhor enxerga essa dor lá do interior. Pode ser, meu irmão, minha irmã, que um pai de família está mostrando uma cara muito animada, muito otimista para os seus filhos, para a sua esposa, para a família toda, porque ele não quer transmitir insegurança, mas lá dentro do seu interior ele pode estar vivendo momentos muito complicados. E o Senhor Jesus, ele vê esta situação, porque olhando para as pessoas, ele vê, olha, essas pessoas estão iguaizinhas ovelhas sem pastor, quer dizer, estão pavorosas, esta é a realidade. Mas o Senhor Jesus é aquele que tem, né, tanto capacidade para ver, tanto capacidade para suprir também. Meus queridos, então Jesus, vendo esta situação toda no meio do povo, ele entendendo todo esse semblante do povo de necessidade, o povo é necessidade, Jesus chegou ali à conclusão, olha, o povo é total necessidade, é isso, esta é a verdade, e isto que está aí dos fariseus não atende às suas necessidades, isso ainda traz mais peso para eles. Por isso que Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. E aí, meus queridos, nesse dado momento do ponto dessa história, desse momento que Jesus vivia ali com os seus discípulos, então ele olha para os seus discípulos. Então, Jesus disse aos seus discípulos, olha o que ele disse, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Olha, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. O que Jesus vê, meus queridos? A necessidade de pastoreio. Pastorear o rebanho. O Senhor Jesus vê essa necessidade. Então, diante de toda a necessidade das pessoas, o que o Senhor Jesus oferece como solução? Pastoreio, meus queridos, pastoreio. Não que haja no pastoreio o poder para suprir, mas há no pastoreio, a gente sabe, há no pastoreio alguém que possa indicar e mostrar a solução, mostrar, né, o remédio para as pessoas. Então, quando ele olha para esta situação desesperadora das pessoas, o que é que ele faz? Ele olha para os discípulos. E aí ele lança a responsabilidade para os discípulos, dizendo, olha, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos.
Pode ser que nesse momento, né, o Pedro, aquele mais exaltado, fala, então é o seguinte, vamos iniciar aqui né, uma campanha aqui para a gente desenvolver métodos e ver o que a gente pode fazer para atender essas necessidades, estabelecer projetos. Não, nada disso. O Senhor Jesus fala que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, quer dizer, nesse momento parece que ele jogou para eles a responsabilidade, mas em seguida ele pega a responsabilidade para si mesmo. Né? Ele lança para os discípulos e pega de volta, e por isso ele fala, peçam ao Senhor. Peçam ao Senhor. Qual Senhor? O Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. E aí o que o Senhor faz? Ele assume a responsabilidade de novo, para trazer o pedido de trabalhadores para a seara, para que ele, né, mande trabalhadores para a seara. Meus queridos, isso aqui está no contexto da igreja. Esse é o contexto da igreja. Os trabalhadores da seara são poucos. E eles têm que pedir ao Senhor que mande trabalhadores, para que o Senhor mande trabalhadores para a sua seara, para suprir as necessidades das pessoas que estão exaustas e aflitas, que é a situação do homem. Essa é a nossa situação. Você pode olhar para uma pessoa, você pode olhar para um jovem, você pode olhar para um universitário, você pode olhar para um recém-formado de uma boa profissão, alguém que já está trabalhando numa empresa, uma empresa grande que lhe dá, né, sustentação, lhe dá um bom salário, lhe dá boa segurança, mas lá dentro tem um menino e uma menina clamando por socorro, clamando pela presença de algo para satisfazer as suas necessidades. Meus queridos, o versículo 38 nos diz que o Senhor Jesus transfere para os discípulos a responsabilidade, mas na sequência ele oferece a solução para clamarmos por trabalhadores, clamarmos por pastores, para atender às necessidades do rebanho. Numa igreja tem um pastor, tem 200 pessoas, 300 pessoas, e o pastor jamais consegue atender às necessidades dessas pessoas. Ele pode ministrar do púlpito, pode fazer uma visita, pode dar uma palavra, mas ele não consegue pastorear todas essas pessoas de forma alguma. O escritor, né, teólogo Eugênio Peterson, ele dizia que um pastor consegue pastorear no máximo 15 pessoas. E mais do que isso, não. Mais do que isso, ele assiste as pessoas. Por isso que nós temos o nosso projeto de célula, para que cada líder esteja pastoreando o seu grupo. Nesses dias de pandemia, eu fiz questão, fui enfático para com os líderes de célula, para que eles estivessem constantemente em contato com as pessoas da sua célula, seu grupo, procurando ver o que está acontecendo, que necessidade pode estar acontecendo. De vez em quando eu entro no nosso grupo, e falo, irmãos, está tudo bem com a sua célula, está tudo bem com o seu pessoal, está tendo alguma necessidade? E aí isso, não, está tudo bem, está tudo sob controle, a gente está mantendo contato. E eu falei, olha, um dia desse eu falei, olha, gravei uma oração, mandei para eles, falei, olha, uma oração, estou orando pelos líderes de célula, esteja fazendo isso, pastoreando o grupo que o Senhor colocou à sua disposição, a sua responsabilidade nesse ministério de célula da IPPC. Olha, meus queridos, vamos concluir esta palavra, nós somos total necessidade. Nós somos dependentes do Senhor. Tem aquele hino 68, careço de Jesus, de ti, Senhor, careço. Nós carecemos de Deus o tempo todo. Somos carentes do Senhor. E nós precisamos, então,
de ter, né, nós precisamos ter essa coragem, essa ousadia de ir até o Senhor e buscar, né, a solução para as nossas carências. Meus irmãos, nós somos carentes, nós temos necessidades, mas nós temos um Deus que supre todas as nossas necessidades. Escuta o que eu quero dizer agora para você, preste bastante atenção. Jesus não está alheio à sua necessidade. Ele conhece a sua necessidade e ele quer agir na sua necessidade. Mostra para ele a sua necessidade, fala com ele das suas necessidades. E você então vai ver como que o Senhor vai agir na sua necessidade. Pode ser até que ele haja diferente da forma como você está esperando, mas ele vai agir na sua necessidade. Deixa eu dar um testemunho para você da minha oração hoje, né? Hoje pela manhã eu estava muito ansioso, inquieto. A minha alma estava cansada. Aí aqui nessa sala, onde é o lugar que eu tenho para oração, para estudo, eu falei com o Senhor: Senhor, eu sou como um grãozinho de areia num deserto, aquele grãozinho de areia naquele deserto. E eu sei que o Senhor está vendo esse grãozinho de areia no deserto. E eu quero pedir para o Senhor a sua bênção, que o Senhor esteja abençoando o nosso presidente. Abençoa, Senhor, o nosso presidente, para que ele receba do Senhor a orientação correta, para que o Senhor abençoe e lhe dê orientação, para que ele seja uma pessoa que faça as coisas corretas sobre a nossa nação. Abençoa, Senhor, e disse o nome dele completo. Abençoa ele. Eu tenho certeza que o Senhor está ouvindo o meu clamor, que eu estou clamando pelo nosso presidente, porque, olha, nós já estamos no meio de um furacão. Agora, dentro do furacão, parece que acontece um terremoto. E aí, como que nós vamos ficar nessa situação, né? Então eu pedi a bênção do Senhor sobre o nosso presidente, dada a situação agora, o maior problema por causa desses problemas que eles lá não se acertam, né, meus irmãos? Eu creio que o Senhor acolheu a minha oração. Meus irmãos, olha para vocês verem, o Senhor tem controle de todas as coisas. O Senhor quer cuidar de nós. O Senhor quer fazer obra poderosa na nossa vida. Se nós estamos atravessando este momento aí, isso é um momento didático na nossa vida. É um momento que vai passar e nós vamos crescer. Nós vamos crescer nesse momento. Nós vamos atingir, né? Nós vamos crescer em maturidade, porque vamos pensar melhor, vamos repensar, refletir sobre as nossas posturas, né? Como é que nós temos tratado o reino de Deus, a causa do Senhor, né? Quanta indiferença, meus queridos, tem da comunidade para com a sua própria igreja, né? Quanta indiferença. Quem sabe isso veio de uma forma quem sabe não, isso é um chicote de Deus, veio de uma forma didática, mas no meio da fornalha, né? No meio da fornalha, a gente olha para cima e clama. E de repente, no meio da fornalha, já não são mais 3 pessoas, mais 4 caminhando nas brasas, né, meus queridos? Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós e olhe para as nossas necessidades. Nós somos totalmente necessidades diante de Deus e nós precisamos de um mover poderoso do Senhor. Meu irmão,
minha irmã, que esta palavra possa trazer aquietação ao seu coração. Jesus andando no meio das pessoas, ele viu o semblante das pessoas, semblante de aflição e de angústia, mas ele tem poder para suprir essas necessidades através do pastoreio. Através do pastoreio, ele tem poder para atender essas necessidades e suprir essas nossas carências, porque ele é o bom pastor, né? Ele é o bom pastor. Os pastores que cuidam, que trabalham, são auxiliares do pastor. Ele é o pastor, nós somos auxiliares do pastor, certo? Eu tinha um livro que o pastor se considerava como o cão de pastor. Pastor é Jesus, eu sou o cão do pastor, que ajuda o pastor. É isso. Meus queridos, que Deus te abençoe. Eu quero orar com você agora. Acompanhe a minha oração. O Senhor Jesus curou a filha de Jairo lá de longe. E a minha oração daqui, ela pode chegar à sua casa e o Senhor Jesus pode fazer uma grande obra na sua vida. Vamos orar, irmãos? Eu quero orar com você. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, Deus santo, Deus poderoso, Deus de maravilha, Deus de misericórdia. Eu quero nesse instante, ó Pai, interceder por cada irmãozinho da IPPC, cada irmãozinho, ó Pai, que congrega conosco ali, ó Pai, que agora está necessitado, que está passando por uma preocupação, que está com o coração apertado, porque precisa continuar, precisa voltar às suas atividades e ainda estamos coibidos disto. Pai querido, olha, Senhor, para nós, olha, Senhor, para nossa situação e nos abençoa, Senhor. Visita, Senhor, a cada lar, cada família da nossa igreja, ó Pai. Visita cada família e abençoa, Senhor, abençoa o marido, abençoa a esposa, abençoa os filhos, ó Pai querido. Cuida, Senhor, de cada um, ó Pai querido, que a mão do Senhor esteja sobre cada um. Pai querido, que neste momento cada um dos seus filhos, ó Pai, sinta a sua presença, a sua mão poderosa, a sua mão saradora. Sinta, ó Pai querido, receba os seus ensinamentos, ó Pai, e esteja descansando no Senhor, ó Pai. Esta é a nossa oração, Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, lava-nos, ó Pai, e nos torna alvos como a neve, conforme diz a tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção, meu irmão, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja conosco e conosco permaneça. Amém e amém, Senhor. Deus te abençoe, meu irmão.